noite, você agora conectado na Rádio Goel. Mais um momento do programa Fonte de Vida para você. Neste momento, eu quero trazer para você uma reflexão da Palavra de Deus, que tem como título A Excelência da Lei de Deus. E por que a lei de Deus tem essa excelência? Veja que nós podemos ter a informação, esse conhecimento a respeito de ética. Mas a realidade, o que é ética? Na realidade, ética são leis, são princípios que uma sociedade estabelece como padrão para poder seguir. Dentro desses princípios que a sociedade estabelece para poder seguir, nós temos como exemplo a Constituição de um país, que o homem ele elabora ali as suas leis para que a sociedade siga aquele princípio. Nós temos também o aprendizado, tudo aquilo que nós aprendemos, a educação que nós temos no seio familiar, que tem como princípios e normas para que nós possamos obedecer. Mas nós podemos ver que nem sempre as leis, nem sempre a educação que um homem recebe no lar, lógico que tem leis e educações que ajudam, educação no lar, que ajudam muito o homem a progredir. Mas nem sempre ela consegue alcançar toda esta necessidade que o homem tem em viver em sociedade, que primeiramente tem e deve ter como princípio que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, como diz a palavra de Deus, e nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. E todos os princípios devem seguir esta linha, uma linha de comunhão com Deus e uma linha de amor para o próximo. Mas nem sempre esses princípios, essas leis, conseguem de uma forma plena atingir todo esse objetivo. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus, ela tem essa excelência porque ela, por si só, ela consegue atingir a necessidade do ser humano. Essa necessidade que nós temos de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Diz a palavra de Deus em Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por isto que a lei de Deus, ela tem esta excelência. Porque a lei de Deus, ela é perfeita em si mesma. Tanto que a lei de Deus, ela é perfeita em si mesmo, que a palavra de Deus, ela fala assim, ó: há certos caminhos que para o homem
parecem serem perfeitos, mas que o final dele são caminhos de morte. Mas a lei de Deus, ela é tão perfeita que ela faz com que o homem consiga viver em harmonia com o seu próximo, e a lei de Deus, ela é tão perfeita que ela faz com que o homem tenha comunhão com o seu Criador. Porque diz a palavra de Deus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O outro motivo, porque a lei de Deus, esta lei, ela tem a sua excelência, porque a palavra de Deus, ela tem essa excelência, é porque ela refrigera a alma. Ela refrigera a alma. Será que nós, em outro caminho, poderemos encontrar a paz? Veja que a palavra de Deus, ela fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, e é apta para dividir juntas e medulas. Veja que muitos escritores já escreveram muitos livros, e livros até bom de nós podermos ter um aprendizado. Mas na hora que você está passando um problema muito grave em sua vida, na hora que o ser humano passa por uma calamidade terrível, nenhuma palavra boa ou dos mais sábios deste mundo pode refrigerar a nossa alma. Porque a única palavra que pode trazer consolo para a nossa alma, que pode fortalecer a nossa alma, é a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Como é bom nós termos um amigo próximo ao nosso lado quando passamos por dificuldades. Mas como é bom nós termos Deus como nosso melhor amigo. Pois diz a palavra de Deus assim, Jesus, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Somente nos momentos de dificuldade, em qualquer área da nossa vida, em todo o nosso viver, seja em momentos difíceis, em momentos bons, somente em Cristo, em Jesus, nós podemos ter paz. Somente seguindo a lei de Deus, nós podemos ter alegria. Somente a lei de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Somente a palavra de Deus pode nos trazer vida. Mas por que a lei do Senhor tem esta excelência? Porque a lei do Senhor, ela dá sabedoria ao simples. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. É por isso que a lei do Senhor, ela é perfeita. Pode, sim, um homem
ter todo o conhecimento deste mundo. Mas não existe um conhecimento maior do que o homem ter o conhecimento da lei de Deus. Porque diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem, ele não estou aqui falando que não é importante que você tenha um conhecimento. É importante sim que o homem tenha um conhecimento, mas com todo o conhecimento que Adão tinha no jardim do Éden e que foi o homem mais sábio deste mundo. Lógico que nós temos aqui Salomão, que a palavra de Deus fala que ele foi um homem mais sábio deste mundo. Sim, teve uma sabedoria grande. Mas, no entanto, a ciência também conseguiu descobrir que o homem, ele ainda não chegou a usar 10% de toda a sua sabedoria quando ele tinha antes da queda, quando ele tinha em comunhão com Deus, porque grande era a sabedoria de Adão. E mesmo assim, ele caiu em desobediência e em pecado contra a Deus. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra de Deus fala que a lei do Senhor dá sabedoria ao simples. E quando o homem ele se arrepende dos seus pecados, quando o homem ele é um homem humilde para poder lidar com o seu próximo, quando ele é humilde e ele sente esta necessidade de que ele está na total dependência de Deus, então ele passa a aprender e aprender não ter somente um conhecimento deste mundo, mas o conhecimento dele vai muito mais além do que o conhecimento que o homem pode ensinar. Porque é neste momento que o homem tem a humildade no seu coração, é que Deus começa a se comunicar com este homem. O homem que tem a humildade no seu coração, ele se entrega para a Deus e ele vive bem com o seu próximo. E a lei do Senhor dá sabedoria ao simples. Deus, ele começa a ter contato com um homem que anda em simplicidade. Veja que nenhum homem é capaz de aprender alguma coisa se ele acha que ele sabe tudo na vida. Se ele sabe tudo na vida, para que então que ele vai sentir a necessidade de aprender? Mas quando ele é humilde, ele quer aprender mais e mais. Hoje eu tenho 52 anos de idade. Com 30 anos de caminhada, mais de 30 anos de caminhada com Cristo. Mas eu digo ainda que por uma vida na eternidade que eu ainda vou viver com Deus, eu ainda não tive todo o conhecimento que eu precisava ter. Eu ainda estou gatinhando no conhecimento, eu ainda estou aprendendo com Deus. Neste mundo eu já aprendi bastante coisas, mas eu ainda preciso aprender
muito com o meu Deus. Eu preciso aprender muito com o meu próximo, principalmente aqueles que são sábios e têm experiência de vida para poder passar para mim. Por isto que a lei de Deus, diz a palavra de Deus, ela dá sabedoria ao simples. Quando você pensa desta forma, eu preciso aprender mais de Deus, sou dependente da infinita graça de Deus. Então Deus vai revelando a sua vontade para você. Deus vai revelando a vontade dele para este homem que é humilde. A lei do Senhor tem a excelência porque ela produz alegria. Salmos 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mas que lei é esta que você sente prazer em buscar este conhecimento, prazer em ter a lei do Senhor consigo? Ah, que alegria! Quando eu saio de minha casa e vou à igreja para louvar a Deus, em um momento muito feliz, quando é a ministração da palavra de Deus, todo cristão, ele sai da casa de Deus com muita e muita alegria em ouvir a palavra de Deus. Porque no culto não existe um momento mais importante no culto do que a ministração da palavra de Deus. E não existe um momento mais importante neste momento para você como o que você está vivenciando agora, que é a ministração da palavra de Deus para você. Somente a palavra de Deus pode trazer alegria à nossa alma. Somente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz alegria para o nosso viver. Nenhuma palavra neste mundo pode nos trazer alegria. E alegria na alma. Quando se fala em alegria, fala de alegria na alma. Somente a palavra de Deus que nos traz esta alegria. A palavra de Deus, ela traz uma alegria ao homem tão profunda, capaz de fazer com que esse homem viva uma vida feliz, estando nas mais adversas situações neste mundo. Pode você estar em um momento bom em sua vida, que você ouvindo a palavra de Deus, você tem alegria. Mas pode você também passar por um momento muito difícil em sua vida, faltando tudo. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você tem alegria por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem a sua excelência, porque ela põe as coisas no seu devido lugar. Diz a palavra de Deus no Salmo 19, 11. Também por eles é admoestado ao teu servo em guardar em guardar a grande recompensa. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Que Deus, ele tem
promessas para aqueles que guardam a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que se vós estiverdes, se a minha palavra estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Tá vendo? Se você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, os princípios da palavra de Deus no seu coração, então estes mesmos princípios fará com que você busque da parte de Deus e viva neste mundo em conformidade com os princípios da palavra de Deus, e as bênçãos de Deus começam a vir sobre a sua vida automaticamente. As promessas de Deus começam a cumprir em sua vida, mesmo que você passe por um momento muito difícil, mas a partir do momento que você tem a palavra de Deus como princípio, Deus tem o poder para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Deus tem o poder para transformar situações em tua vida, até mesmo quando você recebe aquela última palavra do médico. Não tem mais jeito. Mas disse um certo sábio, eu ouvi uma palavra que me tocou e me tocou muito, que numa história aonde tem ali um ponto final que não tem mais jeito, Deus ele tem poder para fazer uma transformação tão grande nesta história que ele tira o ponto final, coloca uma vírgula e continua a sua história para ser uma história de bênçãos, uma vida de bênçãos, porque diz a palavra de Deus que nós somos não somente vencedor, mas muito mais do que vencedor. Nós somos muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Com Deus nós somos muito mais do que vencedores, podemos vencer muralhas. Por quê? Porque a palavra de Deus, em guardar a palavra de Deus, nós temos muita recompensa. E é por isso que a lei de Deus ela tem excelência, porque a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus ela tem excelência, porque ela refrigera a alma. A lei de Deus ela tem esta excelência, porque ela dá sabedoria ao simples. A lei de Deus ela tem essa excelência porque ela produz alegria. A lei de Deus ela tem essa excelência porque ela põe as coisas em seu devido lugar. Meu amigo, se você não tem o conhecimento das leis de Deus, passa a ter o conhecimento da lei de Deus, para que você possa viver bem com o seu próximo, para que você possa amar o seu próximo como a si mesmo, mas também para que você possa ter comunhão com Deus. E somente baseado nesses dois princípios, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é que o homem poderá se sentir realizado em todo o seu viver.